Adubeiros Raiz. Bom, quando a gente fala de contrato agrário, a gente tem que ter em mente que o Estatuto da Terra, que regulamenta os contratos agrários, ele reconhece 2 contratos apenas, a parceria e o arrendamento. Né? Esses contratos eles podem ser na forma escrita ou verbal, né? Só que se ele for escrito, ele tem uma série de regras, tá? Que precisa ser observado. Vamos lá, ele precisa constar o lugar da assinatura, a data da assinatura do contrato, os dados completos, né, das partes, a atividade que vai ser explorada naquele imóvel, a destinação dos bens, se for o caso, enfim, tem uma série de regras. Mas tem umas coisas que é importante a gente entender, os contratos, eles precisam descrever o imóvel. A descrição tem que ser completa, então você vai identificar a matrícula do imóvel, o número do registro no cadastro de imóveis rurais, você vai descrever a gleba, as confrontações, você vai enumerar todas as benfeitorias. Cristiane, mas eu preciso elencar todas as benfeitorias? Precisa. Porque é exatamente isso, tá? Isso é uma questão de gestão de risco, mas é exatamente isso que vai diminuir, né, a probabilidade de lá na frente, quando esse imóvel for devolvido, ele não vir nas mesmas condições. Então, quanto mais detalhado a descrição do imóvel, né, o teu levantamento inicial ao entregar o imóvel estiver, melhor é segurança jurídica lá na frente. Tá? Outro aspecto que é importante em relação aos contratos são as cláusulas obrigatórias. Então, tanto o contrato de parceria como o arrendamento, a gente tem algumas cláusulas legais que são obrigatórias, que vai além da questão da utilização da área, da função social, do endereço individual de cada um, né? Que é, na verdade, a conservação dos recursos naturais. Né? Então, independente de você ser parceiro, de você ser arrendatário, você é obrigado a seguir a legislação ambiental e preservar os recursos naturais. Tá? Outra questão, a observância dos prazos mínimos, né? A gente tem ali os prazos mínimos estipulados, o mínimo para o determinado contrato, então também tem que ser observado. A indenização em caso de retenção de benfeitorias, enfim, tem várias cláusulas que são obrigatórias. Isso está tudo regulado lá no Estatuto da Terra. Então, quando a gente vai elaborar um contrato, a primeira coisa que eu sempre oriento é, entenda o contexto da situação. Por que disso? Né? Porque muitas vezes o profissional chega e ele analisa aquela questão direcionada a uma redução de encargo tributário. Tá? Então vamos lá, e o produtor chega e fala assim, olha, tá aqui, eu preciso fazer, não faz arrendamento, porque arrendamento você vai ter uma tributação maior. Mas, na realidade, é um arrendamento. Aí ele orienta o produtor com base em redução de encargos e direciona isso para um contrato de parceria. E aí não analisa todo o risco de um contrato de parceria, né? Porque, basicamente, o que acontece? O que é a grande diferença, né, dos contratos em si? Né? No contrato de arrendamento, o que é? Um aluguel, nada mais do que um aluguel. Né? Então, eu estou cedendo a área para um terceiro, ele vai utilizar, ele vai explorar aquela atividade determinada, né, com as benfeitorias ou não que eu cedi, e eu vou receber um valor em contrapartida a essa cessão. Agora, não interessa se ele vai ter lucro, se ele não vai ter lucro, se ele teve perca de safra, ele me deve aquele valor estipulado no contrato, aquele valor anual estipulado no contrato. Diferente é o contrato de parceria, porque na parceria eu também tenho um valor estipulado, eu tenho às vezes um percentual estipulado, né, sobre o resultado, só que o que é a diferença? A diferença é que se houver uma quebra de safra, se houver uma redução, se houver qualquer problema direcionado ao resultado, o parceiro concorre com isso. E aí o que a gente mais vê no mercado, infelizmente, lá na hora de fazer o contrato, foi orientado ao produtor a fazer no formato de parceria. E depois, na hora da operação do contrato, veio o risco, né? Veio a quebra de safra, veio um dano na safra, e o resultado não foi atingido como esperado. E aí, esse parceiro, ele chama e fala assim, olha, mas você fez comigo um contrato de parceria, você não fez um contrato comigo com arrendamento. Na parceria, você concorre comigo no risco. Concorrendo no risco, se eu não tenho o resultado esperado, se eu não tenho o resultado positivo, você também não recebe nada. E aí a gente vê inúmeros casos de produtores que são prejudicados em razão dessa situação. Então, eu sempre falo assim, gente, tenha muita atenção na hora de formalizar o contrato. Tem lá as regras, o Estatuto da Terra é tão claro,
né? Ele já determina o que é um caso, o que é arrendamento, o que é parceria, analisa a situação e veja se você está adequado a qual contrato melhor se adapta ao que você precisa, né? Então, basicamente é isso, é ficar atento se realmente aquele contrato que foi produzido, né, que foi elaborado pelo profissional que você contratou, se ele realmente está de acordo com a sua necessidade, se ele está de acordo com o que você realmente precisa e com a realidade fática da situação. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.